Shalom, meus queridos irmãos, graça e paz. Aqui pastor Ilmar Sattler César. Falamos aqui de Leiria, estado, cidade de Caldas da Rainha, 80 quilômetros de Lisboa. Estamos aqui falando pela nossa igreja ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, fundada e dirigida pelo pastor Abraham Robson Ferreira. 13 anos, mais de 30 igrejas em mais de 9 países, né? 3, 4 continentes. E nós também falamos aqui pelo Centro de Excelência de Educação Cristã, que é o CEEC, Seminário da ADEF, também pelo nosso Seminário Bereshit, que nós fundamos em 1992, formou mais de 500 obreiros do Brasil afora, e nosso foco é a Bíblia. Nós estamos ministrando aqui as aulas do curso de especialização bíblica em Pentateuco, bloco ou módulo Levítico, livro chamado Vaikra no hebraico, que depois que consagrou o tabernáculo no dia 1º do mês 1º do segundo ano, eles ainda estavam no Sinai, ficaram quase um ano no Sinai, 9 meses para construir o tabernáculo. 6 vezes Moisés subiu no Monte Sinai para receber orientações. E depois tem mais aí um período de quase 3 meses para eles organizarem a partida. Então vai ter a inauguração do tabernáculo no dia 1º do primeiro mês do segundo ano. Depois tem no dia 10 a preparação do cordeirinho, né? Assim que consagra o tabernáculo, tem que orientar quem vai operar o tabernáculo. E aí começa o trabalho desse livro, que é chamado pelos judeus de Lei dos Sacerdotes. Instruções para os sacerdotes. Não tem nada a ver com levitas aqui, né? Devia chamar Lei dos Cohen, Lei dos Sacerdotes. Então, no dia 1º é inaugurado, no dia 2 ao dia... Hoje vamos falar disso aqui, no capítulo 8, 9 e 10. No dia 2 até o dia 9, eles são retidos. Os sacerdotes são consagrados 7 dias separados. No 8º dia, eles saem da consagração, saem da santificação, e aí vai acontecer o episódio de Nadab e Abiú. No 10º dia do mês, é o dia de separar o cordeirinho, que vai morrer no dia 14 de tardinha, fazer a Páscoa. Eles fazem a segunda Páscoa aqui no Sinai, depois de um ano. Primeira Páscoa lá no Egito, a segunda aqui no Sinai. Depois, no ano de 38 anos, vai ter a terceira Páscoa. Josué vai atravessar o Jordão e vai fazer, no dia 14 para o 15, a primeira Páscoa na terra de Canaã, em Gilgal. Então, hoje vamos tratar do capítulo 8. Na aula passada, tratamos das 5 ofertas. Hoje vamos falar do capítulo 8, a consagração de Arão e os seus filhos. No capítulo 8, 9 e 10. Né? Vai falar um pouquinho sobre Nadab e Abiú também. Então, vamos lá. Para entender Nadab e Abiú, capítulo 10, tem que entender o capítulo 8. Os sacerdotes tinham que ser consagrados. Eles tinham que passar por um ritual, uma cerimônia de sagração, de separação deles do mundo. Né? Os levitas já foram escolhidos porque se prontificaram a fazer uma obra que eles não sabiam qual era, que a primeira obra que eles fizeram foi matar os idólatras que tinham feito o bezerro de ouro, a mando de Arão e de Ur. Então, além de ser levita, você tem 3 ramos. Levita pode ser gersonita, coatita ou merarita. E aqui vai separar os gersonitas para a tarefa deles, que é trabalhar com as cortinadas. Os meraritas vão trabalhar com as estacas, com os pilares, com 4 carroças. Gersonita com 2. E os coatitas vão carregar nos ombros, os 7 equipamentos do tabernáculo. A consagração sacerdotal, então, é Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os 4 filhos de Arão com Eliseba, né? Eliseba é da tribo de Judá, capítulo 8. Então tem que separar as vestes dele, o azeite para unção, um novilho para fazer expiação, 2 cardeiros e um cesto de pães asmos. O roteiro da consagração é o seguinte: lavados são em águas, tem que tomar um banho, tem que dar um banho neles. Diz que Moisés é que lavou. Põe uma túnica, põe um cinto, põe manto, põe éfode, põe cinto, põe peitoral com urim e tumim e um turbante com a lâmina escrita Santidade ao Senhor. E depois o azeite da unção é ungido o tabernáculo e tudo que nele há. Aí asperge 7 vezes sobre o altar de bronze, unge o altar de bronze e os utensílios dele, unge a bacia de bronze onde eles vão lavar mão e pé, e derrama sobre Arão e o unge. Lembrando que esse azeite foi derramado sobre Arão somente. Não foi derramado sobre Nadab, nem Abiú, nem Eleazar, nem Itamar. Então, depois tem a consagração dos filhos. Depois se consagrou o Arão, né? Vai consagrar os filhos dele. Lembrando que o azeite é especial.
Ele não é um azeite qualquer, o azeite da unção, o óleo da unção, ele tinha cálamo, cinamomo, cássia, ele tinha muita coisa, ele era especial. A consagração dos meninos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, no capítulo 8 e 13, tem as túnicas, cinge eles e põe turbante. Aí tem o novilho pela oferta do pecado. Tem que fazer agora a oferta pelo pecado para eles. Arão, mais os filhos, põe a mão na cabeça desse novilho, ele é degolado, o sangue, Moisés pega o sangue com o dedo e põe nos 4 chifres do altar de bronze, depois derrama o resto no pé do altar, depois tem a gordura dos intestinos, mais o fígado, mais os 2 rins, são consumidos no altar de bronze. O novilho, a carne dele, mais o couro, mais o esterco é queimado fora do arraial. Depois tem o carneiro do holocausto, isso tudo para fazer a consagração do Arão e dos filhos dele, para se tornarem sacerdotes empossados. Aí nós estamos no capítulo 8, versículo 18. O carneiro do holocausto vem, Arão, mas os filhos põem a mão na cabeça, ele é degolado, Moisés pega o sangue dele, coloca asperge no altar de bronze, corta em pedaços, queima a cabeça, os pedaços e a gordura, lava as entranhas, as patas e coloca tudo no altar para queimar. Depois tem o carneiro da consagração. Esse aqui é o carneiro do holocausto primeiro. Primeiro é um carneiro que é todo queimado em holocausto. Depois tem um carneiro da consagração, que é em homenagem a consagrar os sacerdotes. Arão, sumo sacerdote, mas Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Arão e os filhos põem a mão na cabeça, ele é degolado, o sangue na orelha, no polegar da mão e no polegar do pé direito de Arão e dos filhos. Moisés pega aquele sangue do carneiro da consagração e põe no lóbulo da mão, no lóbulo da orelha, põe nos polegares dos pés da mão, sangue no restante asperge no altar de bronze, a gordura, a caldo, o intestino, o fígado, 2 rins, a coxa direita, tudo isso aí vai ser queimado. Depois tem a torta asma, que é um bolo asmo, mais um bolo de azeite, mais uma massa folhada sobre as gorduras, mais a coxa direita, tudo nas palmas de Arão e dos filhos dele, para mover e depois queimar. Então essas coisas tinham que pôr na mão dele e depois mover. Mover é balançar de um lado para o outro, tipo apresentar a Deus, né? E depois se queimava. O peito, Moisés moveu diante de Yahvé. Moisés moveu o peito, e não eles. Depois pegou o azeite da unção, mais o sangue que havia no altar de bronze, e aspergiu sobre Arão e os filhos dele. E Arão e os filhos cozinharam a carne na entrada da tenda da reunião e comeram ali o pão do 6º asmo. Sobra da carne e do pão serão queimadas. Depois tem o período que eles ficam ali 7 dias detidos ali dentro, né, na tenda da reunião, dia e noite, vigiando para que não morresse, não podia dormir também não. Capítulo 9 continua. Aí vai inaugurar os serviços. Agora estão prontos, né? Eles já fizeram consagração. Nós já estamos no 9º. Eles entraram no 2º dia do 1º mês do 2º ano. Com 7 da 9. Estamos no 9º dia. Vão sair, né? No 8º dia é o 10º. Então, no dia 10 do 1º mês do 2º ano, eles saem para fazer o serviço agora. Primeiro serviço do tabernáculo. Então, capítulo 9. Então Arão e os filhos anciãos das tribos de Israel pegam o bezerro pelo pecado, o carneiro do holocausto. Os filhos de Israel pegam um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro de 1 ano, mais um cordeiro de 1 ano para o holocausto, mais um novilho, mais um carneiro pela oferta da paz, mais uma oferta de vegetal para minhá. Olha que faz todas as ofertas aqui, né? Veja bem, ó. O bezerro pelo pecado, o carneiro pelo holocausto. Depois você tem um bode pelo sacrifício pelo pecado. Um bezerro de 1 ano, mais um cordeiro de 1 ano pelo holocausto. Um novilho e um carneiro, a oferta pela paz. E a oferta minhá, que é a oferta de libação. A oferta vegetal, que é com azeite. Agora Arão pega a oferta pelo seu pecado, mais o holocausto, faz expiação por ele e pelo povo, a oferta do povo e a expressão do povo, né? Degola o bezerro da oferta pelo pecado. Os filhos de Arão trazem o sangue molhando o dedo, tocando nos 4 chifres e o resto do sangue põe no pé do altar. A gordura, mais os 2 rins, mais o fígado são queimados no altar de bronze. A carne e o couro queimado fora do arraial. Lembrando que a oferta pelo pecado tudo é feito fora do arraial.
Aí degola o carneiro do holocausto e os filhos de Arão trazem o sangue aspergindo ao redor do altar de bronze, mais pedaço, mais cabeça queimado, lava as entranhas e as patas. Aí vem a oferta pelo povo. Então está seguindo uma sequência, né? A oferta, então, primeiro faz por Arão, depois vai ter a oferta pelo povo, capítulo 9, um bode pelo pecado do povo, degola, holocausto bezerro mais cordeiro, oferta vegetal, com punhado queima, degola o novilho mais o carneiro com a oferta da paz pelo povo, o sangue aspergido no altar de bronze, a gordura com a cauda gorda, mais os 2 rins, o fígado, o peito, tudo é queimado no altar de bronze. O peito e a coxa são movidos, são apresentados a Yahvé, mas são tirados. Tem quem vai comer esse peito e a coxa é Arão e os filhos dele. Arão levanta as mãos e cabeça e abençoa e desce, abençoa o povo e desce do altar de bronze. Depois de oferecer a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Aí Moisés e Arão entram na tenda da reunião e quando ele sai, abençoa o povo de novo. Aí a glória de Yahvé se manifesta e o fogo de Yahvé, vem um fogo do céu, tchum, ateia fogo no altar e consome o holocausto e a gordura. Então veja que há um fogo extraordinário. Além do fogo normal que estava lá, que estavam sacrificando, vem um fogo especial do céu e consome o holocausto e a gordura. E é a alegria e gozo do povo prostrando. Então é nessa situação, depois disso aqui tudo, é que nós vamos ter o episódio seguinte do capítulo 10. Onde está Nadab e Eleazar e Itamar? Estão aqui nesse meio. Eles estão participando dessa cerimônia. Nessa parte específica aqui, eles estão observando. Quando o pai desce do holocausto, abençoa o povo, entra na tenda da reunião, sai fora, abençoa o povo de novo. O fogo de Deus consome o holocausto e a glória de Deus é manifesta. Nesse meio tempo que Arão e Moisés estão ali, os 2, Nadab e Abiú, pai, sorrateiramente, e entra na tenda da reunião, apresentar e queimar incenso, que não era a ordem deles. E queimar incenso era o sumo sacerdote, com um fogo que não era o fogo que Deus havia ateado, por isso é fogo estranho. Fica na paz, tchau, tchau.